Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Declaração apostólica. Paulo que declarou em 1 Timóteo, capítulo 1, o verso 17, deu ênfase, assim, nessa declaração à unicidade de Deus. E é isto que a gente está enfatizando na nossa série de vídeos ultimamente. Ministério Pão Vivo tem a finalidade do ensino das Escrituras, sem nos importarmos com dogmas de denominações, sem nos importarmos com aquilo que a ortodoxia crê e pratica, mas a nossa preocupação é aquela de Atos, capítulo 1, verso 41, que Lucas registrou logo após o relato de que, naquele dia, no dia do Pentecoste, foram batizadas quase 3.000 pessoas, batizadas nas águas e em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele relata que esse povo, essa gente que eram os primeiros membros da Igreja de Deus, da Igreja primitiva, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, esta é a nossa linha, perseverar na doutrina dos apóstolos. Por isso, nesta palavra introdutória, esta magna apresentação do texto de 1 Timóteo 1,17. Veja que lindo, tão lindo que vou repetir. Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória pelos séculos dos séculos, ou seja, para todos sempre. Amém. Então, aí está a prova cabal da unicidade de Deus, de que não havia a necessidade de aqueles dois concílios, o concílio em Nicéia, no ano 325, e o concílio em Constantinopla, em 381, reunirem-se ali, juntamente com os imperadores romanos, Constantino, no ano 325, e Teodósio, no ano 381, para sistematizar a doutrina da Trindade, a distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo, três divindades, três deuses. Aqui o apóstolo está dizendo que Deus é imortal, que ele é
único e que ele é invisível. O mesmo Paulo escreveu para a igreja em Colossos, no primeiro capítulo, verso 15, que Jesus, veja, eu tenho que repetir o qualificativo lindo mais uma vez. Veja que lindo. Ele é a imagem do Deus invisível. Que lindo, né? Jesus é a imagem do Deus invisível. Veja a razão da encarnação, de Deus se tornar homem, foi justamente por isso. Aliás, o objetivo, Deus tinha se comprometido através da sua promessa de salvar o homem perdido. E existia aquele princípio lá de Hebreus 9, 22. Sem sangue não há remissão de pecados. E daí, Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do caos, do abismo. Note, Deus no princípio. Aí a narrativa de que Deus é Espírito. Jesus repetiria isto para a mulher samaritana, lá no poço em Samaria. Ele disse para ela: Deus é Espírito. Então, a natureza de Deus, Espírito, ele não tinha sangue. E daí, para remir o homem, salvar o homem, era preciso sangue. E então parecia um obstáculo. Então chegou o momento de precisar de um homem perfeito, um homem puro para salvar o homem. É engano quando se pensa, quando se ensina, quando se crê que no céu estavam os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E então ficou-se ali, como que numa assembleia: quem que vai descer no mundo e salvar o homem? É você? É você ou eu? Não, estava tudo definido. Foi o próprio Deus. Lá não tinha três em assembleia. Lá estava o Deus único. Foi ele que veio. Ele fez o quê? Aquilo que está escrito, João caprichosamente, é melhor dizer, dedicadamente escreveu. João capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio era o verbo é palavra. O verbo estava com Deus. A palavra estava
dentro dele como Espírito. Assim como as palavras que estou falando saem da minha boca, da minha mente, consequentemente. Então, no princípio era o Verbo. O Verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aleluia! Então, é errado dizer que Jesus foi encarnado, que Jesus que encarnou. Não. Jesus é o resultado da encarnação. Então, veja a clareza. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus. Lembre que lá na criação, tudo que Deus criou, o universo, as estrelas, os astros e os vegetais, os animais, tudo foi criado pela palavra de Deus. E é o que João está repetindo. Tudo foi criado por ele e para ele. E no verso 14, este verso que é repetido, existe religiões que repetem este verso diariamente nas suas orações, mas nunca entenderam o que diz este verso. O Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Deus se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi Deus que veio. Foi Deus que andou por aqui. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito. Unigênito quer dizer o único gerado, unigênito, Filho de Deus. Aí então aparece a figura do Filho. Que você tenha o capricho de olhar que sempre que se fala em Filho de Deus, se referindo a Jesus, que é o resultado da encarnação, o F de filho está com letra maiúscula. Este filho é aquele do qual nós falamos ontem, Gálatas 4, verso 4. Único homem nascido de mulher, na plenitude dos tempos. Então, foi cumprida a promessa lá do Éden de ser enviado um Redentor. Este único nascido de mulher, o único gerado por Deus, não precisou da presença masculina, só a presença feminina, mas quem gerou, quem plantou a semente foi o Deus Espírito que se tornou carne. Para quê? E por quê? Tornou-se carne
para ter sangue. Mas o porquê? Para acontecer aquilo que Jesus diria na casa de Cornélio, Lucas 19, 20. Porque o Filho do Homem, com letra maiúscula, veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Você notou? Tudo coisas escriturísticas. Palavra de Deus, palavra pura. Lembre-se, Deus disse uma vez. Aliás, o salmista escreveu, ele disse que Deus colocou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Vamos então crer nesta palavra. Aleluia! Amém e amém.